Boa noite, pessoal. Vou apresentar aqui mais um Tech Challenge aí da FIAP, né? É o quarto Tech Challenge. Bom, vamos lá, né? Qual que é a ideia aqui, tá? A ideia é criar uma aplicação que fará análise do vídeo, né? Aí o projeto deve incorporar técnicas de reconhecimento facial, análise de expressões em vídeos e detecção de atividades, né? Bom, o primeiro passo a FIAP aí disponibilizou um vídeo, tá? No final eu passo aqui o vídeo completo, mas a ideia é fazer reconhecimento facial, né? Então seria marcar o rosto das pessoas dentro do vídeo, que eu vou fazer o seguinte. Então eu vou começar passando passo a passo do desafio e como que eu fiz para implementando cada passo desse, tá? Então vamos aqui direto para o projeto principal. Qual que é a ideia desse projeto? Tá? Eu dividi ele em algumas etapas, né? O arquivo principal dele é esse Video Processor, tá? Nele está concentrada a orquestração de todas as regras, né, de processamento desse vídeo. Então aqui tem alguns métodos, a gente vai entrar nele no decorrer do vídeo, né? Bom, a primeira coisa que eu faço aqui é pegar o path onde está rodando o meu script, né? Aí eu vou pegar esse Video to Process, né, como o meu input. Então a ideia é processar esse vídeo e aí eu vou gerar um novo vídeo, né, com as marcações conforme está no desafio, tá? E aí aqui vai ser o vídeo processado. Então aqui eu só montei dois outputs. Bom, aí tem outro arquivo, né? Eu passo os parâmetros para esse outro arquivo, que é esse process video. Qual que é a ideia desse método aqui, tá? É só isolar a lógica de abrir o vídeo, processar os frames e gravar outro vídeo, tá? Então ele basicamente, né, eu estou usando aqui o OpenCV, tá? Aqui no Requirements está tudo bonitinho, quais são as dependências, né? E no README do projeto tem também como instala e como roda, tá? Então, basicamente eu vou pegar o path de input, né? Vou pegar aqui os tamanhos, o FPS, né, o frames por segundo, o total de frames. Vou abrir o vídeo, estou usando o TQDM para formar um progress bar, né? Eu acho que eu rodei ele aqui há pouco, ele forma um progress bar. E ok, né? Aí aqui eu chamo o método que vai processar frame por frame e eu faço um mshow, tá? Então rodando daria para ver ele processando cada frame, né? Bom, beleza. Próxima etapa seria fazer o processamento dos frames, tá? Tem esse método, né, que faz o processamento dos frames, então ele já recebe qual que é o frame em RGB, o frame original e a instância do CV2 que ele startou aqui no método anterior, né? Bom, vamos lá. Para fazer a detecção de faces, eu estou usando o DeepFace, né? É uma biblioteca aí bem famosa, bem poderosa, tá? Aí eu até coloquei um comentário aqui com algumas curiosidades de quando eu estava trabalhando nessa parte de detecção de faces, tá? O primeiro é que esse detector back-end, ele vem como default o OpenCV, né? E aí eu coloquei aqui uma dificuldade que eu não conseguia detectar rostos quando eles estavam de lado, né? Quando eles estavam de lateral, tá? Bom, o meu próximo teste, né, foi usar o MediaPipe. Melhorou bastante em relação ao OpenCV, porém ele ainda perde muitos frames, né? Tem muitos frames que tem rosto, mas ele não detecta, né? Um outro teste que eu fiz foi usando o Retina Face, e aí sim ele vai muito bem, porém ele é extremamente pesado, muito custoso, usa muita CPU, né? E aí eu optei ir pro YOLO 11N, tá? E aí alguns detalhes importantes aí, eu estou usando o Mac M1, e não funciona qualquer YOLO, tá? Se você pegar aqui a versão 8, por exemplo, do YOLO, que é uma possibilidade, né? Ela não, esse cara aqui, tá? Ó, YOLO 8, V8 não funciona. O único que eu consegui fazer funcionar bem foi esse YOLO 11N, né? Bom, então, ok. Então eu chamo o Analyze aqui, né, do DeepFace, e aí para cada face, né, que para cada ele tem o results aqui, né, é uma lista de faces daquele frame, né. Eu só checo se o meu nível de confiança é de pelo menos 60%, para evitar falso positivo, né. Bom, aqui eu pego a região do rosto, né. Eu vou pular um pouquinho aqui porque são outros detalhes.
aí eu faço um retângulo no rosto da pessoa, né? E aí eu faço um input text aqui, e um bundle detectando ali o rosto da pessoa, tá? Só como, eu não vou passar o vídeo completo agora, mas só para a ideia que fique assim, tá? Eu tô fazendo esse quadrado, né? Então, com isso, a gente conseguiu atender o primeiro requisito, né? O segundo requisito é a análise das expressões emocionais, né? Bom, aqui eu já tô com o Deepface, né? Ele tem aqui os actions dele e aí ele já faz esse tipo de análise, né? Esse emotion, idade, gênero e etc, tá? Por motivos de performance, eu tô apenas pegando emoção, tá? Então, aqui eu pego qual é a emoção dominante, né? Aí, ok, eu faço um crop também, né, do frame ali, do rosto da pessoa, tá? E aí aqui eu faço esse detection, e aqui eu já tenho a emoção dominante, né? E aí eu também escrevo qual é essa emoção. Aí, uma próxima etapa, tá aqui um pouco mais para baixo, que tem que fazer um resumo automático de todas as emoções, etc, tá? Então, eu fiz até uma dica aí que o professor deu em uma das lives, né? Seria tentar fazer algo mais próximo de negócio, né? Evitar falar que um rosto aparece em 10 frames, né? Então, é um problema que não parece, mas é bem complexo, pelo menos eu achei bem complexo de resolver, né? Então, qual que é a minha ideia aqui, tá? A minha ideia seria dar um ID para cada rosto, né? E aí eu posso falar assim, eu encontrei 10 pessoas, e dessas 10 pessoas, 5 estavam tristes, depois elas ficaram felizes. Então é um jeito de eu identificar. Como é que eu fiz essa identificação? Eu usei uma biblioteca chamada DeepSort. Aqui é um detalhe, tá? Eu preciso de pelo menos 2 frames, né? É a partir de um frame, no segundo frame que ela vai começar a identificar e rastrear aquele ID de rosto, né? Então aqui eu já tenho detections que eu passei aqui em cima, né? Eu fiz o crop do rosto da pessoa e tal, e passei aqui no detection. Aí aqui eu tô pegando esse track ID, né? Então essa biblioteca ela vê a sequência de frames, né? Não é só em um frame que ela já consegue ter o ID, por isso que lá a gente passa qual é a quantidade, né? Então aqui eu peguei o ID do frame, aí aqui eu vou iterar as faces, né, que eu já tinha obtido no método anterior. Bom, aí se eu encontrei, né, essa face, se eu dei match, ou seja, já existe um ID para esse rosto que foi identificado, né, eu só faço um novo crop aqui e eu tenho uma classe que ela faz todo o gerenciamento de report, tá? Qual que é a ideia, né? Então eu tenho aqui as pessoas, né? Aí eu tenho um ID que aquela pessoa ganhou, né? Pelo DeepSort. Eu tenho aqui qual foi a primeira emoção, né? Eu tenho aqui se essa primeira emoção já foi uma anomalia, né? E eu tenho qual que é a imagem do rosto da pessoa. Aqui é só o crop, tá? Não é o frame inteiro, né? Então, beleza, essa aqui é a minha classe pessoa, né? Aí aqui eu posso adicionar uma emoção e posso falar que eu detectei uma anomalia. No nosso caso, eu sempre faço um set emotions, né? Eu tenho uma classe chamada report que vai fazer todo o gerenciamento. O que essa classe tem? Ela tem todas as pessoas que eu identifiquei no vídeo. E aí eu tento obter a pessoa, se eu encontrei, eu atualizo, né? Se eu não encontrei, eu crio uma pessoa nova, se eu encontrei, eu simplesmente atualizo, tá? E aí, né, eu continuo aqui para o próximo frame, tá? Então vamos voltar aqui para o nosso guia, né? Detecção de atividades eu falo daqui a pouco. Aqui como eu vou criar o resumo, né? Eu já dei um spoiler ali, que tem uma classe de relatório. E aí aqui eu queria explorar um pouco esse número de anomalias detectadas, tá? Então, na minha opinião, foi a parte mais complexa aqui do projeto, né? Que é essa detecção de anomalia. Eu fiz da seguinte forma, tá? Eu tenho duas formas, basicamente, de detectar uma anomalia, né? A primeira delas é quando eu tenho uma mudança brusca, por exemplo, de humor, né? Então, a pessoa estava triste, ou brava, ou surpresa,
e o próximo evento é feliz, né? No próximo frame já é feliz, tá? Então eu considero que isso aqui é uma mudança e é uma anomalia. E um detalhe, para cada pessoa eu vou contando uma quantidade de anomalias, né? De frames com anomalias, tá? E eu só considero que aquela pessoa tem alguma anomalia caso tenha mais de 4 frames com anomalia. Então essa aqui é uma forma, é uma mudança brusca na emoção, né? Uma outra forma que eu encontrei aqui também, essa parte foi bem complexa, que seria basicamente, inclusive até remetendo às aulas, né, que a gente teve usando o MediaPipe e os landmarks, né? Então, basicamente, aqui eu pego o CV, faço uma imagem em RGB, e aqui, qual foi a minha ideia, tá? Bom, no vídeo, vocês vão reparar, tem um rapaz que faz uma careta e fica com a boca bem torta. Então, a primeira parte ali é de tentar identificar uma careta, uma boca torta, né? Bom, o primeiro problema que eu tive foi com pessoas que estão com o rosto de lado, né? E aí um pequeno sorriso parece que a boca tá torta. Então, a primeira coisa que eu faço, eu verifico só, usando os landmarks, né? Se o rosto da pessoa tá de frente, para eu conseguir identificar, né? E aí depois eu faço um cálculo de assimetria entre as laterais, né, da boca, né? Tô tentando pegar se ficou torta a boca, e aí aqui eu fui fazendo, aqui foi tentativa e erro mesmo, tá? Comecei baixinho e foi subindo, o quão torta tá a boca da pessoa para eu identificar que foi de fato uma anomalia, tá? Bom, beleza, então aqui eu setei e adicionei, né? E aqui eu tenho uma classe de report, onde eu tenho todas as pessoas, se tem anomalia ou não, e quais foram as emoções que essa pessoa teve, né? E um detalhe, como é um vídeo, né? Então, não é um para um, né? Uma pessoa tem N emoções, né? Então pode ser que uma hora que ela estava triste, outra hora ela estava feliz, outra hora estava surpresa e etc, tá? Então é normal que o número de emoções seja bem maior do que o número de pessoas. Então vamos voltar aqui para o nosso guia. Bom, o próximo passo, né, é uma detecção de atividades, tá? Bom, poderia tentar usando landmarks, né, tentar fazer usando landmarks, mas é bem complexo. Eu fui para um outro approach, né? Eu até criei um outro projeto para evitar conflito de bibliotecas, tá? Que pelo menos no Mac M1 aconteceu bastante, né? Eu usei um modelo aqui, esse modelo na verdade do Hugging Faces, tá? Esse modelo aqui, né? Um modelo que já tem lá. O que eu fiz, tá? É um projeto novo, mas é um projeto muito mais simples, né? Ele também tem o esquema de separar, né, o processamento. O único detalhe é que esse modelo que eu estou usando do VideoMay Image Processor, ele trabalha com clips, né? Então, a primeira coisa que eu faço, eu pego todos os frames, né, o meu vídeo, né? E aí aqui eu pego os frames e o FPS e separo ele em clips com 16 frames, tá? Que é o que o modelo suporta. Bom, basicamente isso, e aí depois aqui já entra no Predict Clip, né? Ele já entra aqui o 16 frames, né? Aí eu basicamente executo o modelo, já é um modelo treinado, né? E aí, o único detalhe que na hora que ele faz a predição, ele tem muitos movimentos, né? Ele tem andando, correndo, ele tem, pelo que eu tinha visto ali, tem uns 600 ou 700 movimentos. A única coisa que eu faço, eu falo pelo menos se ele tiver 30% de confiança que ele detectou o movimento correto, né? Aí a gente poderia evoluir mais, tá? Mas basicamente isso. No final de tudo, eu gero um JSON, né? Com o tempo que eu detectei aquela atividade, né? Chorando, fazendo yoga. Na verdade aqui acho que a moça estava dançando, né? Ele classificou ele como yoga, shake hands, né? Dando as mãos, usando o computador e tal. E aqui eu coloquei o tempo, tá? O tempo é basicamente eu sei qual frame eu tô, né? Eu sei qual é o FPS, então eu consigo calcular qual é o tempo que eu detectei aquele movimento, né? Seria basicamente aqui, tá? Eu multiplico qual é o índice que eu tô, né? Tô em janelas de 16 clips, e aí eu divido pelo FPS.
Bom, aqui eu consegui montar todas as atividades, né? Vamos voltar aqui para o nosso guia. O que está faltando para a gente aqui é a geração de um resumo completo e automático, né? Como é que eu fiz isso, tá? Vamos voltar para outro projeto, que é o projeto principal. Eu criei na nossa classe de report, usei uma biblioteca bem simples, tá? Só para criar um PDF, né? Então, eu já tenho consolidado, né, a quantidade de pessoas, total de emoções que foram registradas, total de anomalia, o total de frames, né, que eu analisei, é uma das características, né? E aí eu gero o PDF. Um detalhe interessante também é que eu fiz o crop da imagem, né? Então, o meu report, ele pode ser assim, né? Ó. Vamos lá. O meu report, eu posso falar, ó, eu encontrei 33 pessoas, das 33 pessoas eu tinha 120 emoções, né? Eu encontrei 9 anomalias e fiz uma análise de 3.326 frames. Bom, como é que estavam as emoções aí, né? 28 pessoas tristes, 25 neutras, 27 com medo, 16 feliz, 15 angry, 9 surprising. E aí aqui, o meu Deep Search, né, ele dá um ID para a pessoa, né? Então eu consigo falar assim, ó, essa pessoa aqui com esse rosto, eu consegui detectar essas emoções no decorrer do vídeo, né? Essa outra pessoa aqui, eu consegui detectar, né, essas outras emoções, né? E aí assim por diante, tá? Aqui tem um detalhe, tá? É sempre o primeiro frame que eu encontrei aquela pessoa, né? Vamos descer um pouquinho aqui, não vamos passar por todas as pessoas para otimizar o tempo, mas descendo um pouquinho. No final, eu tenho aqui todas as atividades que foram encontradas pelo modelo lá também, né? Eu concatenei todo e qual foi o segundo do vídeo que ele detectou. Então são são janelas de 16 frames, né? Então por isso que se repetem, tá? Bom, agora no final eu só vou deixar aqui o vídeo passando, mas basicamente a explicação do projeto é essa, né? Então só colocar o vídeo aqui só para ver como é que ficou o processamento final dele. Vou acelerar um pouco. Então conforme vai mudando as expressões, né? A gente consegue, aqui é a parte onde eu comentei, né, da boca e tal. Aqui é um outro detalhe onde muda drasticamente as emoções, né. Aqui, esse modelo Yolo eu achei ele bem esperto, né, ele consegue identificar até quando o rosto está bem coberto, né, é bem equilibrado. Aqui o rosto de lado, que eu comentei, né, que foi mais complexo identificar se estavam ou não fazendo uma careta. E aqui no final o aperto de mão, né, que o modelo lá do Hugging Faces identificou, né. Legal aqui também que é uma sala com muitas pessoas, ele consegue identificar o rosto de cada uma corretamente. Então é isso aí, pessoal. Obrigado.